logo para ajudar-me. Confundidos sejam e envergonhados os que buscam a minha alma. Voltem-se atrás e sejam envergonhados os que me desejam males. Voltem-se logo cheios de confusão os que me dizem, bem, bem. Sessão ordinária da Câmara de Vereadores. Presidente, vereador Joel de Matos Novaski. Secretário, vereador Atilar Gilberto Gerstner Filho. Aos 13 dias do mês de março do ano de 2017, às 19 horas e 30 minutos, na sala de sessões Manuel Fernandes da Silveira, da Câmara Municipal de Vereadores de Capão da Canoa, foi dado início aos trabalhos da sessão ordinária, conforme dispõe o artigo 15 da Lei Orgânica Municipal. O senhor presidente, ao verificar o livro de presenças, constatou que estavam todos presentes e foi aberta a sessão. O senhor secretário, vereador Atilar Júnior, procedeu à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e logo após a leitura da ata de folha 3652 da sessão ordinária anterior, o senhor presidente colocou em discussão, ninguém fez e em votação foi aprovada por unanimidade. Expediente: leitura dos pedidos de providência número 006 de 2017, 007 de 2017, 008, 009 de 2017, de autoria do vereador Atilar Júnior, leitura do pedido de informação número 008 de 2017, de autoria do vereador Atilar Júnior, e o pedido de providências número 010, de autoria da vereadora professora Lavina. O vereador Atilar Júnior fez a proposição para que todos os vereadores que quiserem se associar ao pedido de informações número 008 de 2017, que possam assiná-lo conjuntamente para então mesmo ser encaminhado ao Executivo Municipal. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez, e em votação o pedido de associação ao pedido de informação número 008 de 2017 foi aprovado por unanimidade e todos os vereadores assinaram o pedido de informações número 008 de 2017. Leitura do pedido de providência número 009 de 2017, de autoria da vereadora professora Lavina. O vereador Otávio Teixeira fez a proposição para ser lido somente o primeiro projeto de lei de autoria do vereador Nenê do Crepe, pois a exposição de motivos de todos os outros são os mesmos. O presidente colocou em discussão, ninguém fez e em votação foi aprovado por unanimidade. Leitura do projeto de lei número 037 de 2017, de autoria da mesa diretora da Câmara de Vereadores. O vereador Otávio Teixeira fez a proposição para que este projeto de lei fosse votado com urgência. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez e em votação foi aprovado por unanimidade. Leitura dos projetos de lei número 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035 e 036, de autoria do vereador Nenê do Crepe. O vereador Flávio Lara fez a proposição de que seja lida apenas a emenda dos projetos por se tratarem de mesmo conteúdo, apenas alterando o nome das ruas de que se tratam tais projetos de lei. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez e em votação foi aprovado por unanimidade. Então o senhor presidente fez a proposição para fazer que todos os vereadores façam uso da palavra por 5 minutos na tribuna. Foi colocado em discussão, ninguém o fez e em votação foi aprovado por unanimidade. Fizeram uso da tribuna os vereadores Itamar Parque Antártica, Ademar Duarte, Flávio Lara, Atilar Júnior. Em tempo, o vereador Atilar Júnior solicitou uma carta de pesar em nome dessa casa, seguindo com o uso da tribuna os vereadores Nenê do Crepe, Otávio Teixeira, professora Lavina, Ronaldo Tito e Joel Novaski. Ordem do dia: leitura do projeto de lei número 037, leitura dos pedidos de indicação 002 e 003 de 2017, de autoria do vereador Santana do Gás. Leitura dos pedidos de informação 005 e 006 de 2017, de autoria do vereador Nenê do Crepe. O vereador Nenê do Crepe fez a proposição para ser votada em bloco. A proposição foi colocada em discussão, ninguém fez, e em votação foi aprovada por unanimidade. E em votação, todos os pedidos foram aprovados também por unanimidade. Logo após foi colocado em votação o projeto de lei número 037 de 2017, o qual foi também aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerrou a presente sessão na forma regimental e que, para constar, foi lavrada a presente ata e eu, secretário, a subscrevo juntamente ao senhor presidente. Está em discussão a ata
do dia 13 do mês de março do ano de 2017. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores concordar, permaneçam como estão. Está aprovada por unanimidade. Pedido de providência número 011 de 2017. Autor, vereador Nenê do CREP. Encaminhamento ao Poder Executivo. O vereador que subscreve requer Vossa Excelência que, nos termos regimentais, seja encaminhado ao Poder Executivo o seguinte pedido de providência. Através de sua secretaria competente, que seja feita a manutenção e limpeza das ruas Copo de Leite e Rua das Camélias, do bairro Capão Novo. Justificativa. Os moradores da Rua Copo de Leite, no posto 6, e Rua das Camélias, no bairro Capão Novo, procuram este gabinete para solicitar a limpeza dessas ruas, pois, devido à sujeira, ocorre a proliferação de insetos, escorpiões, aranhas e cobras, que acabam adentrando os pátios dos moradores. Os moradores também solicitam maior fiscalização por parte do Poder Executivo no que se refere ao acúmulo de lixo nos terrenos baldios. Diante do exposto, requer-se com a maior brevidade possível, Sala de Sessões Manuel Fernandes da Silveira, Capão da Canoa, 14 de março de 2017, vereador Nenê do CREP, PSB. Pedido de providência número 012 de 2017, autor vereador Flávio Lara. Encaminhamento Poder Executivo. O vereador que subscreve requer a Vossa Excelência que, nos termos regimentais, seja encaminhado ao Poder Executivo o seguinte pedido de providências. Através de sua secretaria competente, que seja realizado asfalto na rua Dirceu Feijó, número 955, Arroio Teixeira. Justificativa. Tal pedido se justifica tendo em vista as reclamações dos moradores da localidade que utilizam esse trecho para o seu deslocamento. Rua cheia de buracos, com difícil acesso do transporte escolar, dos alunos da Escola Municipal de Educação Infantil Adelaide Fernandes de Souza. Diante do exposto, requer-se com a maior brevidade possível. Sala de Sessões Manuel Fernandes da Silveira, Capão da Canoa, 15 de março de 2017, vereador Flávio Lara, PSB. Pedido de providências número 013 de 2017, autor vereador Ronaldo Tita. O vereador que subscreve requer a Vossa Excelência que, nos termos regimentais, seja encaminhado ao Poder Executivo o seguinte pedido de providência. O vereador que subscreve requer a Vossa Excelência que, nos termos regimentais, seja encaminhado ao Poder Executivo o seguinte pedido de providência. Vem, por meio deste instrumento, solicitar que seja feita a limpeza e capina do terreno localizado ao lado da Escola de Educação Infantil Pingo de Gente, no bairro São Jorge. Justificativa. Este pedido de providência tem como objetivo a limpeza da área mencionada, uma vez que falta a manutenção, crescimento do mato, pode acarretar na incidência de animais peçonhentos, bem como na proliferação de mosquitos e outros animais que possam prejudicar a segurança e bem-estar das crianças que estudam na escola e também dos profissionais e pais que trabalham e frequentam o local. Essas são as razões pelas quais esperamos contar com a realização de tais providências. Sala de Sessões Manuel Fernandes da Silveira, Capão da Canoa, 14 de março de 2017, vereador Ronaldo Tita, PPS. Pedido de providência número 014 de 2017, autor vereador Atilar Júnior. O vereador que subscreve requer a Vossa Excelência que, nos termos regimentais, seja encaminhado ao Poder Executivo o seguinte pedido de providência. Vimos, através dessa, solicitar a que façam o reparo dos buracos e a retirada da areia acumulada derivada da ressaca na Avenida Atlântica, ex-Avenida Beira-Mar, na Praia do Araçá, entre as avenidas Divisória e Avenida Central. Justificativa. Esta avenida possui vários moradores durante o ano todo e possui a sede social de um condomínio horizontal, mas a reclamação dos moradores é pertinente, pois trata-se do descaso com esses moradores. Diante do exposto, requer-se com a maior brevidade possível, Capão da Canoa, 14 de março de 2017, Sala de Sessões Manuel Fernandes da Silveira, vereador Atilar Júnior, líder da bancada do PDT. Pedido de informações número 010 de 2017, autor vereador Nenê do CREP, encaminhamento ao Poder Executivo. O vereador que subscreve requer a Vossa Excelência que, nos termos regimentais, seja encaminhado ao Poder Executivo o seguinte pedido de informações. Através da secretaria competente, informar a rota de ida e volta do ônibus escolar que leva os alunos do bairro Arco-Íris, Vila dos Coelhos e Guarani até a Escola Luiz Mosquete. Justificativa.
Os pais de alunos estão procurando este gabinete para reclamar que o ônibus escolar não está largando os alunos em frente à escola Luiz Mosquete. Sendo assim, as crianças precisam atravessar ruas e avenidas sem a supervisão de um responsável. Na volta para casa, os alunos precisam ir até a escola Leopoldina para pegar o ônibus que os deixe em casa ou pegar o ônibus de Capão Novo que passa na Paraguaçu e deixe os alunos no posto de gasolina da Guarani. Sendo assim, as crianças no entardecer precisam caminhar até suas casas. Os pais ficam preocupados com esses trajetos, pois nossa cidade está muito perigosa e no inverno as crianças precisam se deslocar no frio e na chuva, além de escurecer muito cedo e as ruas ficam desertas. Diante do exposto, requer-se com a maior brevidade possível, Sala de Sessões Manuel Fernandes da Silveira, Capão da Canoa, 15 de março de 2017, vereador Nenê do CREP, do PSB. Pedido de informações número 012, de 2017, autor vereador Nenê do CREP, encaminhamento Poder Executivo. O vereador que subscreve requer em Vossa Excelência que, nos termos regimentais, seja encaminhado ao Poder Executivo o seguinte pedido de informações, referente ao edital número 077 de 2017, chamada pública 001 de 2017, Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, através do Executivo Municipal, por intermédio da Comissão de Licitação e Secretaria da Educação, fornecer cópia do processo de despesa que deu origem ao referido edital para que informe também o endereço ou a localização exata onde são produzidos os gêneros alimentícios pesquisados, para que informe seus produtores rurais cadastrados, comprovam produções próprias e seus locais vistoriados pelo município. Justificativa. Com amparo na lei orgânica do município na função de fiscalização inerente ao cargo de vereador e considerando que aportou nesse gabinete denúncias de supostas práticas de fraude na aquisição e fornecimento de alimentos da agricultura familiar. Segundo as denúncias, os alimentos a serem fornecidos não são produzidos na propriedade do agricultor familiar, mas adquiridos no atacado junto à SEASA, situação que estaria configurando crime junto à administração pública. Nesse sentido, requer urgência as informações, haja vista que o edital de abertura está previsto para dia 7 de abril de 2017. Diante do exposto, requer-se com a maior brevidade possível, Sala de Sessões Manuel Fernandes da Silveira, Capão da Canoa, 15 de março de 2017, vereador Nenê do CREP, PSB. Faltou gasolina. Pedido de informações número 011 de 2017. Autor, vereadora professora Lavina. Encaminhamento, Executivo Municipal. A vereadora que subscreve requer a Vossa Excelência que, nos termos regimentais, seja encaminhado ao Poder Executivo o seguinte pedido de informações. Para que o Executivo Municipal, por meio da Secretaria da Fazenda e do Gabinete do Prefeito, informe quanto à aplicação da Lei nº 3.198, de 22 de dezembro de 2016, que regulamenta o artigo 85, parágrafo 19, da Lei Federal 13.105, de 2015, Código de Processo Civil, que estabelece o repasse de honorários aos advogados efetivos do município de Capão da Canoa. Informe também o valor dos honorários de advogados referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2017, destacando a data do repasse, a conta específica dos advogados e anexe o comprovante bancário. Informe o nome dos advogados efetivos credores do respectivo repasse. Justificativa. Este pedido tem objetivo averiguar o cumprimento ou descumprimento da Lei Municipal nº 3.198, de 2016, destacando que a referida lei regulamenta, no âmbito municipal, legislação federal, qual seja o Código de Processo Civil. Há que se ter presente que honorários advocatícios são verbas de caráter alimentar e a ausência ou retenção do repasse aos advogados credores implica no crime de apropriação indébita, sujeito às penalidades da lei. Além disso, o descumprimento de lei municipal ou de outras leis, sujeito o chefe do Poder Executivo, na forma do artigo 58, inciso 5º da Lei Orgânica, ao crime de responsabilidade, o qual poderá, inclusive, mediante procedimento próprio, na forma do Decreto Federal número 201, de 1967, a perda do mandato eletivo. Neste sentido, requer ao plenário que aprecie e aprove o presente pedido em caráter de urgência. Sala de Sessões, Manuel Fernandes da Silveira, Capão da Canoa, 17 de março de 2017, vereadora professora Lavina, PDT.
Projeto de Lei número 038 de 2017. Prorroga prazo de vigência da Lei Municipal número 3.128 de 2015. Artigo 1º. Prorroga o prazo de vigência da Lei número 3.128 de 2015 até o dia 30 de abril de 2017. Artigo 2º. A prorrogação prevista no artigo 1º refere-se a 45 operários, 1 eletricista e 2 operadores de máquinas pesadas para a Secretaria de Obras. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a 13 de março de 2017. Gabinete do Prefeito Municipal. Não diz a data. Justificativa. A Lei número 3.128 de 2015 previu a contratação destes profissionais por até 12 meses, sendo que o contrato número 547 de 2015 foi efetivado somente a partir do dia 3 de novembro de 2015 e findado em 9 de setembro de 2016. Em 30 de agosto de 2016, foi aprovada a Lei número 3.179 de 2016, que prorrogou o prazo da Lei número 3.128 de 2015 por mais 6 meses, findando em 13 de março de 2017. Ainda, a Lei número 3.128 de 2015 autorizou a contratação em caráter excepcional por até 12 meses, só que a mesma não fixou prazo para o início da contratação, tendo a administração contratado somente a partir do dia 3 de novembro de 2015, ficando, portanto, 60 dias sem preenchimento dos cargos previstos. A Lei nº 419 de 1990, em seu artigo 234, diz que as contratações em caráter excepcional não poderão ultrapassar o prazo de 18 meses, sendo que o presente projeto de lei tem a finalidade de corrigir a lacuna deixada pela Lei nº 3.128 de 2015, ou seja, possibilitar que os servidores sejam contratados pelo período de 18 meses, contados a partir de 3 de novembro de 2015. Ressaltamos que a presente contratação pretendida segue os ditames do artigo 323 e seguintes da Lei nº 419 de 1990, regime jurídico único, bem como as recomendações constitucionais, trazendo de toda sorte todos os elementos que justificam a contratação pretendida para atendimento de relevantes serviços prestados como demandas da comunidade e diretamente no trato de atividade que envolvam a Secretaria de Obras do município, cujas atenções básicas tratam de acolhimento ao trato da coisa pública, com respeito que a sociedade merece, trazendo benefícios diretos ao cidadão, gerando emprego, renda e melhorias na cidade. Pelo exposto solicito que esta Casa Legislativa aprecie e aprove o presente projeto de lei em regime de urgência. Capão da Canoa, 14 de março de 2017, Amaury Marcos Germano, Prefeito Municipal. Queria já que o secretário pudesse apresentar também o impacto orçamentário. Receita corrente líquida acumulada nos últimos 12 meses, R$ 168.109.025,80. Gasto com pessoal civil acumulado nos últimos 12 meses, R$ 89.346.704,88. Índice de gasto com pessoal civil em 28 de fevereiro de 2017, 53,15%. Acréscimo, R$ 159.649,32. Gasto com pessoal civil projetado para 30 de abril de 2017, R$ 89.506.354,20. Índice de gasto com pessoal civil projetado para 30 de abril de 2017, 53,24%. Projeto de Lei número 039 de 2017. Altera o item atividade do artigo 6º da Lei 1125 de 98, de 3 de fevereiro de 98. Artigo 1º fica alterado o item atividade do artigo 6º da Lei Municipal número 1125 de 98, de 3 de fevereiro de 1998, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 6º, atividade. Veículos, motocicletas e bicicletas de som, até 80 decibéis, medidos na banda B, ao lado do veículo a uma distância de 5 metros. Atividade. Bares e restaurantes, até 65 decibéis no período diurno e até 55 decibéis no período noturno. Danceterias, boates, salões de baile, drink, privê e assemelhados.
até 65 decibéis medidos na banda B, do lado de fora do estabelecimento a uma distância de 5 metros. Artigo 2º, esta lei entra em vigor a partir da data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal, 2017. Exposição de motivos. O presente projeto de lei visa alterar o item atividade da Lei nº 1125 de 98, de 13 de fevereiro de 1998, em atendimento à recomendação número 001 de 2017, RD número 00949.00938 de 2016, do Ministério Público de Capão da Canoa, ao qual originou o processo administrativo número 1814 de 2017, que recomenda a adequação de acordo com as regras dispostas na ABNT NBR número 10.151 de 2000. Buscando atender a essa recomendação, é que envio este projeto de lei para ficar de acordo com as regras previstas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, que trata sobre acústicas e estabelecimentos. Pelo exposto, solicito a aprovação do projeto de lei. Segue em anexo cópias de documentos para que os nobres edis tenham conhecimento da matéria. Capão da Canoa, 9 de março de 2017, Amaury Marcos Germano, Prefeito Municipal. Bem feita a leitura do expediente do dia, o espaço está à disposição dos senhores vereadores. Presidente, vai ser 5 minutos para cada vereador. Está em discussão a proposição do vereador Otávio. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores concordar, permaneçam como estão. Peço a palavra. Está a palavra com o vereador Otávio. Só desliga o microfone, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, né, após uma reunião acalorada, né, e um encontro que a gente não gostaria de ter feito, tivemos que, infelizmente, esclarecer para o pai de família, Atilar, de um projeto tão lindo em Capão, e a gente vem alertando aqui, que repassem o dinheiro para o CEACRIA, porque ali está o fundamento da família. Famílias que não... A vulnerabilidade é muito grande. Então não se enrola essas pessoas, jogam para lá, jogam para cá. E aí, vereadores, a minha surpresa esse final de semana foi tão grande que o que aconteceu hoje, eu sabia que ia acontecer. Que ainda vai um ex-vereador, se não soubesse, mas foi vereador nessa casa, dizer que não estava sendo passado o dinheiro para o CEACRIA, de mentiroso, chamado de mentiroso aqui na tribuna, dizer que era culpa dos vereadores. Mas todo incompetente, eu aprendi desde muito cedo, todo incompetente nunca é culpado de nada. O culpado é sempre o outro. O outro é culpado de tudo. Eles nunca eram. Porque a gente também pode cometer alguns erros, mas tem que ter a humildade de saber e de pedir desculpa quando se erra. Vereadores do governo, por favor, esse governo é obrigado a colocar os pés no chão. O município não pode viver com tanta mentira, com tanta confusão. É uma mentira atrás da outra, é uma informação errada. Tem uma rede montada, Ademar, que é o líder do governo, que tem que parar. O nosso município é muito grande para essas pessoas estar jogando com a vida das pessoas. E principalmente hoje, e vocês assistiram junto com nós aqui, essas mães. E ninguém pode dizer que eu não venho alertando isso desde o começo. Agora, na última hora, o vice-prefeito assumiu, acho que agora no final de semana, que é do meu partido, também vai mandar um projeto de lei. Enquanto existe um ADIM, que lá no próprio governo dele, nós temos proibido de participar de governo. Na época, o vereador Flávio,
eu e os vereadores que estavam aqui, né, Lara? Porque nós estávamos fiscalizando o hospital. De 3 em 3 meses sentava todo o corpo do hospital aqui e tinha que trazer as reclamações para nós. Nos tiraram. E agora, eu não sei se é intenção de botar os vereadores contra a incompetência, porque não pode ser outra coisa, porque o dinheiro, mesmo sendo da Câmara, está lá. Pois, por incrível que pareça, Pardal, eles não conhecem pessoas que têm palavra. Esse governo não conhece quem tem palavra. Porque fazem mais de 40 dias, né, Pardal, que nós dissemos, momento que devolverem, vocês repassarem o dinheiro para lá, o da Câmara está à disposição. E eu não tenho aqui 2 palavras. Vereador Pardal, vereador Lara, quantas vezes, né, Lara, ficamos devendo documentos aqui, o Ademar, que hoje faz parte do governo, e eu dava a palavra porque tinha lá pessoas com vergonha na cara e com palavra. Eu não sou obrigado a prometer. Agora, se eu prometer, eu tenho que cumprir. O prefeito Amauri foi na formatura da Patrulha do Mar. Eu me dá vontade de comprar uma lata de verniz para passar na cara. Porque só tem cupim naquela cara. Ele disse para todos, em alto e bom som, está em cima da minha mesa. Eu estava lá, o vereador Atilar também estava lá, e junto lá tinha mais de 100 famílias lá dentro, aqui na Casa de Cultura. E ele disse, está em cima da minha mesa. Terça-feira vocês contem com o dinheiro. Então lá, o CEACRIA está lá fechado até hoje. E esse dinheiro, até agora, nada. Uma hora um é culpado, o outro é culpado. É o que eu sempre digo. Todo incompetente começa por aí, Ademar. A culpa é sempre do outro. Resolvam isso, por favor. O dinheiro da Câmara está à disposição há bastante tempo. Não deixem essas famílias, não deixem esse projeto morrer. Porque quem acompanha lá, eu sempre acompanhei o CEACRIA. Gente, é um trabalho tão bonito. São crianças que estão virando cidadão. Faz o turno inverso do nosso colégio. Às vezes a única alimentação que eles têm é lá no CEACRIA. E será que nós não vamos resolver isso? Vai ficar o executivo, que já tem o nome de executivo, para executar. A Câmara é para legislar. Será que nós vamos ter competência de repassar esse dinheiro? Será que nós vamos ter que vir aqui se desgastar toda semana, falar no mesmo assunto? Deixar esse pai e mãe aflita? Já não chega esse processo seletivo que de uma família só passa 5, 6. Eu não sei que milagre é esse. Aonde tem uma médica que está aqui no município, filha daqui, 8 anos, passou como analfabeta. Escolaridade 0. Aí tu vai procurar, ninguém assinou, ninguém viu, ninguém sabe, mas botaram gente lá na frente. Lá eles viram, porque eles botaram na frente. Então está na hora de nós começar. Vereadora Ademar, e eu sei que o senhor é um homem de fibra, Juliana e Itamar. Batam o pé, que o nosso caminho está muito feio. Folha de pagamento, venho alertando, vereador Flávio, que nós temos um pouco mais de experiência, vereador Pardal, o vereador Ademar também sabe. Nós temos com 53,25. Não pode mais se falar em contratação para esse município, e sim de demissão. O prefeito Valdomiro, quando entrou no primeiro ano, cometeu também o próprio erro, mas tem que reconhecer o erro e corrigir. Aonde foi rebaixado o salário do vice-prefeito, do secretário, foi demitido, porque não pode passar. Já está em 53,25. Aonde é que vai parar? Vamos ver. Só de hora extra, vamos ver fechar esse mês. Escutem bem o que eu vou falar. Já vai estar acima de 54. E aí nós começamos a perder verba e perder o rumo do município. Então ainda é tempo de colocar os pés no chão,
resolver o que tem que ser resolvido. Gastar o dinheiro público, ele tem um nome público, ele é do público, e quem está lá gerenciando o dinheiro público não está fazendo favor para ninguém, assim como nós. Estamos sendo pagos por isso, e ele também é um empregado do povo, mas que não deixe de ver, por favor, que amanhã repasse esse dinheiro para o SEACRIA, porque corremos o risco aí de perder esse grande projeto, que é um projeto social muito grande para a nossa cidade, e a prioridade tem que ser a criança. A criança não pode ficar descoberta, aonde se gasta muitas vezes com tantas coisas desnecessárias nesse município. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua à disposição. Com a palavra, o vereador Flávio Lara. Senhor presidente, nobres vereadores, é chegada a hora da vereadora Juliana. Nobre vereador, Oi. eu não queria contrariá-lo, mas ali o senhor sairá na imagem que Não, a mas gente sai tem. aqui também. Não, não sai. Foi me Não, informado que sim. Não, vereador. Não? Gostaria que... Ah, mas quem está fazendo sinal que não foi o que disse que sim semana passada. Depois eu pego ele lá. Tá bom, vereador. Depois nós conversamos. Problema, vereador. Eu Tu tá preferia com medo do Ademar, que tá com os queixos roxos, né? eu preferia hoje ficar lá na esquerda. Tenha mais a ver comigo. Mas chegou a hora e não é passado da hora dos vereadores do governo dizerem à sociedade que mais do que do governo são da cidade. Vereadora Juliana, vereador Itamar e o vereador já bastante experiência e testado, Ademar. Porque agora não se trata mais da questão de ser governo ou oposição, mas é os rumos que estamos tomando. E se vocês forem omissos nesse momento da história, a história julgará vocês logo ali. Porque é sobre os ombros de vocês que recairá o que virá e que relatarei hoje, para não relatar daqui a 3 meses. Vou retomar o processo seletivo. O processo seletivo, que tem sido uma inconstante, tem prejudicado demais a nossa cidade. Não dá para deixar de falar que um advogado de 20 e poucos anos ficou em primeiro lugar no processo seletivo de motorista, sem prática alguma de motorista, passando na frente de motoristas experientes de 30 anos. Não consigo entender isso, essa lógica. Porque o segundo lugar, de novo um jovem, de outra formação, também sem nenhuma experiência no volante. E eu estou colocando porque são pessoas que vão dirigir depois com ambulância e com a segurança do cidadão que estará sendo transportado. E isso preocupa. Não sei de onde são, mas sei que motoristas não são. Por 3 sessões seguidas, esta será a 4ª. Eu venho até essa tribuna e digo, convênio do SEACRIA não foi renovado. O convênio do Clube de Handebol não foi renovado. O convênio da PAI não foi renovado. Semana passada, o vereador Ademar me interpelou e disse foi. Não foi, vereador. Não foi renovado. Pior que não ser renovado, esta casa tem a obrigação de fazer legislativo, fiscalizar os atos do executivo. O que estamos fazendo, e em comum, os 11 vereadores,
toda semana estamos repassando o dinheiro e garantindo recursos ao Executivo. Tirando o dinheiro do Legislativo, cortando no Legislativo e dizendo, não, mas não deixem de fazer por falta de recurso, nós devolvemos. Não mandem para cá, não mandem o recurso, fiquem com vocês. Isso nunca antes na história desse município foi visto. 11 vereadores. Com um foco, tamanho é a preocupação dos 11. Porque se fosse oposição, não fariam. Portanto, não estamos falando de oposição. Estamos falando de fazer com que o município prospere. E aí eu fico muito chateado quando tenho que estar dando explicações, por exemplo, no SEACRIA, agora, há pouco, quando o SEACRIA vem para cá porque os vereadores não quiseram. A história recente desse município mostrou que os vereadores não queriam contratar. A história recente desse município diz que os vereadores não queriam repassar recursos, que os vereadores não queriam aprovar, que os vereadores vão parar, gente. Os vereadores estão mandando dinheiro, estão aprovando tudo, só que agora chegamos num limite estratosférico de uma folha de pagamento, que o problema agora não é os vereadores. Agora trata-se de crime de responsabilidade. E o que temos que nós todos termos é a certeza de que no limite que está, de quase 54% da folha, nós não. O Executivo vai gerar um desemprego porque vai começar a demitir em quantia, o que excedeu até aqui. Porque o limite prudencial é 51,3. Limite prudencial. E quando parece que é pouca coisa, 54, 53,8, 54, nós estamos falando de muitas famílias que ficarão desempregadas até regulamentar, baixar esse índice lá para o mês 6. Porque se até o mês 6 não fizerem a baixa, não cortarem na carne, passará para bimestral, e aí nós ferramos o município. Bem falado. Nós não, porque nós estamos avisando desde sempre. Parece que nós não somos contra, mas não tem dinheiro para sustentar essa folha que está aí. Eu gostaria muito que dissesse, olha, tem dinheiro, está sobrando e vamos contratar muita gente. Era o que eu gostaria de dizer. Mas a recessão está aí. E o índice também. O índice é constitucional, é regulamentado pela Lei 101 de 2000. Não é eu que estou dizendo, é o que a lei exige, é o que os tribunais cobram. E isso significa que nos próximos passos que o governo terá de dar, e terá de dar, em seguida, virando a folha, demissão de muitos. E eu espero, sinceramente, que não digam de novo que foi a Câmara. Porque a Câmara está avisando desde janeiro que havia excessos, que havia excessos, que havia excessos, que 2 escolas estavam abrindo. E que haveriam de controlar, porque não é possível que saia um governo que a gente vivia dentro, controlando os gastos. E eu era governo e eu vivia controlando os gastos do próprio governo. E a gente contava moedas, está ali o ex-secretário da administração à minha frente, Marcos Jones. Nós contávamos moedas para ter certeza de que o 13º seria pago, de que não haveria estouro de folha. Cara, havia uma preocupação enorme. E hoje, essa preocupação é minha e muito maior de todos os que estão na prefeitura, trabalhando. Porque não tem que demitir 1 ou 2 ou 3, tem que demitir o dobro do que excedeu, para fazer uma média. Então, não estou aqui anunciando tragédia, nós viemos falando isso há tempo. E parece que nós somos ruins, quando na verdade nós somos parceiros. Quanto aos convênios, por favor, senhores gestores do Executivo Municipal, não digam inverdades que os convênios vêm a essa casa. Convênios do APAI, SEACRIA,
handebol e qualquer outro, como, por exemplo, o aniversário do município com o CTG, não digam às pessoas para que venham aqui, porque hoje nós ficamos dando explicações por muito tempo de uma coisa que as pessoas que não conhecem o caminho ficam na dúvida, mas afinal, quem é que está falando a verdade? Os vereadores ou o prefeito? Não vamos criar esse caminho ruim que deixa a população no meio. Se querem fazer, façam. Se não querem, digam, não faremos. Mas não digam que não é por causa deste vereador ou daquele. Porque nós recolhemos 120 mil por decisão unânime dos vereadores para o CTG. Repassamos para o CEACRIA. Então, gente, vamos fazer a coisa com os pés no chão. O Executivo não pode mais contratar. Chegou um limite. E se os vereadores votarem, estarão se encrencando. Porque eles são responsáveis. Vamos achar um bom termo, porque é a sociedade que está no meio. E percebam, não é os vereadores que estão nessa briga, porque nós da oposição nós podíamos fazer um cavalo de batalha aqui. Nós podíamos dizer e deitar e rolar. A preocupação é muito maior. O tempo da demagogia e do populismo deverá ter passado já. É da responsabilidade. Então eu peço aos vereadores que façam uma ação incisiva no governo essa semana. Porque agora sim, é responsabilidade de vocês os próximos passos a serem tomados. Se a coisa continuar desse jeito, nós não temos o que fazer, gente. A responsabilidade é dos vereadores de grupo. Assim como eu, quando nós extrapolamos a folha, fui ao prefeito Valdomiro, e o ex-prefeito Valdomiro cortou os salários do prefeito, do vice e dos secretários, e ainda assim teve que demitir gente, o que é muito ruim, mas tiveram que fazer no mês 3. E ainda assim levaram o ano inteiro se arrastando para fechar os índices. A hora é agora. E eu tenho certeza que vocês se elegeram para fazer a diferença. Não se elegeram para ficar olhando as coisas de lado. Conheço cada um, acompanho o trabalho de cada um, e está na hora, assim. Todos têm um temperamento tranquilo, sossegado, e eu respeito o temperamento de cada um. Mas chegou a hora de bater na mesa. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua à disposição. Essa palavra, presidente. Com a palavra, vereador Atilar. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, primeiramente, gostaria de parabenizar, demonstrando, inclusive, vereadora Ademar, o senhor que é líder do governo, que nós estamos trabalhando aqui com isenção. Né? Nós temos que observar o que está errado, mas aquilo que estiver certo, de acordo com o que é correto, nós temos que lembrar e parabenizar. Por isso, eu gostaria que o senhor levasse o meu desejo de parabéns à secretária de Turismo, a senhora Noêmia Rexigel, pela realização de uma etapa do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu que aconteceu no último sábado, e foi um dia inteiro de atletas competidores de todos os cantos do país, em que eu vi, o senhor está roxo, eu acho que acabou apanhando de alguém. O dia inteiro, sem nenhuma alteração. São eventos como esse que trazem renda, trazem geração de emprego à nossa cidade. Nós que temos essa vocação turística, justamente temos o dever de pensar pelo desenvolvimento econômico e social da nossa cidade. Portanto, tenho aqui a sensibilidade e a grandeza de reconhecer que foi, sem sombra de dúvidas, um grande evento para a cidade de Capão da Canoa, o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu. E vou mais além. O prefeito municipal teve a grandeza de
fazer uma menção honrosa, inclusive com a entrega de um diploma, a alguns lutadores locais aqui de Capão da Canoa, entre os quais um já consagrado campeão mundial de jiu-jitsu, meu amigo, o atleta Edson, que é o Edson Gaúcho, acredito que todos conheçam aqui, os nobres vereadores, e também ao atleta e professor de academia, o mestre Adriano Novaski, filho do prefeito Valdomiro Novaski, e que foi lembrado, agraciado e recebeu um diploma de reconhecimento do município pelos relevantes serviços prestados em prol da causa esportiva, diga-se a atividade, a modalidade do jiu-jitsu. Isso demonstra grandeza e espero que este espírito permaneça, continue por durante os 4 anos do nosso mandato. Quero também agradecer ao chefe de gabinete, não sei se é chefe de gabinete, é o Dr. Rafael Ayub, que atendeu a uma demanda solicitada por mim para que desse sequência ao que nós, prefeito Valdomiro, vice-prefeito Atilar e todos os secretários municipais que constituíam a nossa administração, nós tínhamos com a senhora Luziana, mãe do jovem Pedrinho que, lamentavelmente, se envolveu em um acidente com um ônibus escolar ainda no primeiro mandato do prefeito Amauri, e que agradecer pelo atendimento que deram e que, de fato, ela me ligou, agradecendo, inclusive o senhor, vereador Demar, ligou para ela, e já deram um encaminhamento, espero que continue principalmente, não digo só a questão do repasse de fraldas e alguns medicamentos, eu peço que o senhor mantenha um olho atento para que eles tenham a sensibilidade, a serenidade de dar andamento ao processo que tramita junto à Procuradoria-Geral do município e que tão honrosamente foi respeitado, foi tratado e dado sequência pelos procuradores de então, do prefeito Valdomiro, o doutor Cléo Regis, o doutor Marcos Jones e o doutor Carlos Eckermann. Espero que o atual corpo de procuradores gerais do nosso município tenha a mesma sensibilidade, porque ali, como eu disse, não é uma causa política ou eleitoral, é uma causa de humanidade. É um jovem que hoje poderia estar por aí, caminhando nas ruas, trabalhando, e, lamentavelmente, está entrevado numa cama. Então, essa é uma sensibilidade, uma questão de humanidade que eu peço ao senhor, como líder do governo, do atual governo, para que possam manter a sensibilidade de dar continuidade ao brilhante trabalho prestado pelos ex-procuradores do município. Mas também, e é bem verdade, que eu preciso fazer algumas observações, o senhor já esperava por isso, né? E entre as quais eu não poderia deixar de citar um fator preocupante, porque o impacto orçamentário, presidente Pardal, já atingiu 53,15%. E agora é o que vem pior, 53,25%, né? Que é o que se projeta, né, para se realizar na folha do dia 30 de abril. E isso é preocupante, e aí faço coro com a fala do vereador Flávio Lara, porque nos primeiros meses de mandato do prefeito Valdomiro, ao qual eu honrosamente falo com muito orgulho, que fui vice-prefeito, nós tivemos que sangrar na própria carne, nós tivemos que reduzir, e aqui nós temos 2 ex-secretários, a secretária Lavina, de Educação, e o senhor mesmo, que hoje é presidente desta casa, foi secretário de Obras, nós tivemos que sangrar em 15% do salário do prefeito, do vice-prefeito e de todos os secretários municipais, e fomos mais além, tivemos que demitir. Que eu acredito, por dependermos da política, e política se traduz através de voto, não sejamos hipócritas nem demagogos, é a pior ação administrativa de qualquer gestor público. De qualquer gestor público, é ter que demitir. É a pior, isso dói, tu não dorme, tu não consegue ficar em paz com a tua consciência, justamente porque tu sabe que naquele momento tu está tirando o alimento, a garantia do alimento da mesa de um trabalhador. Mas, lamentavelmente, ao que tudo indica, é o que vai acontecer já este ano no mandato do prefeito
Amauri. Espero que este sinal, que já é vermelho e não mais amarelo, seja observado o mais breve, o mais rápido possível. Mas o que me traz aqui, além desse descalabro com o erário público, é uma preocupação, e eu diria que hoje é a minha grande preocupação. Na terça ou quarta-feira passada, eu recebi uma edição do jornal local, onde convida a nós, moradores aqui, locais, da realização de mais um evento do Capão Fest, vereador Otávio. E qual não foi minha surpresa, presidente? Que não mais vai ser realizado no feriado de Páscoa. Aí eu falarei como corretor de imóveis, vereador Otávio. Talvez, e muito provavelmente, o prefeito nem saiba do que se trata, qual a realidade de um corretor de imóveis. Isso eu tenho certeza. Primeiro, porque ele não vive o dia a dia de um corretor. Segundo, porque ele não sabe da importância de um feriado na vida de um corretor de imóveis. E vou mais além. O tamanho e a grandeza da importância, da relevância de um feriado como o de Páscoa. E olha que esse evento, o Capão Fest, não é de propriedade de ninguém, vereador Ademar. O pai da criança, se nós tivermos que elencar alguém, é o hoje atual vice-prefeito, Jairo Marques, que quando foi prefeito realizou a primeira edição, vereadora Juliana, do Capão Fest. Passaram 4 anos de mandato do prefeito Amauri, onde nada foi realizado neste município, onde ele teve a incompetência de perder um evento como o ENAPEF, o Encontro Nacional dos Professores de Educação Física, de não ter realizado o Capão Fest, ou seja, nossa cidade ficou completamente jogada às traças, abandonada. As Olimpíadas da CE, nós não tivemos nada no município de Capão da Canoa. Pois então, a partir do dia 1º de janeiro de 2013, com o mandato do prefeito Valdomiro, nós retomamos esses eventos. Voltou para Capão da Canoa o ENAPEF, que eu nem sei se vai ter esse ano, ainda estou na dúvida. Se não temos repasse para o CEACRIA, para o CHCC e para a APAI, certamente não vai ter repasse para o ENAPEF. Sempre foi mês de abril. Então, nós tivemos a sensibilidade de buscar o entendimento do desenvolvimento econômico e social da cidade, esticando a temporada de veraneio. Nós sabemos muito bem, qualquer um, em plena sanidade mental, sabe muito bem que o grande secretário de turismo de qualquer temporada de veraneio no litoral norte é o sol, é o calor, é a praia, é o verão. Nós não precisamos ter muitas atividades, mas nós, que somos, eu falando por mim, que sou corretor de imóveis, profissional autônomo, sei muito bem de que depender de que um gestor público possa esticar a temporada de veraneio, é me dar a garantia de que aqui, num feriado como o de Páscoa, nós teremos clientes para podermos vender imóveis, para que o construtor civil possa levantar um prédio e empregar o operário, que é a grande mola propulsora da economia dessa cidade. Mas essa sensibilidade o prefeito não teve, por pura vaidade. Por pura vaidade. Ah, não, vereador Atilar, mas aí no final de semana posterior também é feriado de Tiradentes. Gente, por favor, isso não é desculpa. Isso não é desculpa. Isso é atestado de burrice e de incompetência. Porque é um evento que não era do prefeito Valdomiro, não era do vice-prefeito Atilar, não era de nenhum dos vereadores que aqui foram parceiros da administração Valdomiro Atilar, e aqui eu posso citar o vereador Flávio Lara, o vereador Otávio Teixeira, o vereador Pardal, que sempre foram parceiros, inclusive votando favoráveis a alguns temas polêmicos, mas foram homens, foram corajosos, foram responsáveis e foram parceiros do desenvolvimento do município. Nós não tivemos nunca nenhum problema. Nós estávamos sempre pensando à frente, projetando o Capão da Canoa para os próximos 15, 20, 30 anos. Razão pela qual fizemos uma revitalização do calçadão à beira-mar de Capão da Canoa, que hoje é um cartão postal visto e lembrado pelos 4 cantos do mundo. Tenho amigos que moram em outras partes de outros países do mundo e aqui a única coisa que marca essas pessoas é o nosso calçadão à beira-mar. Um grande presente da administração Valdomiro Novaski. Nós retomamos a área de Lagoa, nós desenvolvemos com quase aproximadamente 250 mil metros quadrados de pavimentação, meu presidente. Transformamos a realidade da cidade. O que se esperava, vereador Itamar, é que esse trabalho tivesse continuidade. E nós estamos aqui
com grandeza de reconhecer um pleito democrático em que houve um vencedor. Eu não trabalhei para o prefeito Amaury, justamente porque, como corretor de imóveis, eu tinha um entendimento claro da sua incompetência administrativa. Eu escolhi um outro lado, mas ele se sagrou vencedor e eu respeito aquilo que a democracia reza. Mas eu esperava o mínimo, porque hoje nós estamos nos deparando com uma crise da administração pública jamais vista na história política do Brasil. E eu, como amante do tradicionalismo, também quero dizer e deixar claro nesse plenário que um rodeio da grandeza, vereadora Ademar, um rodeio da grandeza do rodeio de Porto Alegre não será realizado esse ano. O rodeio de Porto Alegre, ele ocorre todos os anos no final do mês de março. Mas, lamentavelmente, e aqui eu não posso culpar o prefeito Marquesan, porque ele está tendo uma gestão austera. Conclua, vereador. Mas não terá apoio do poder público. O rodeio de Caxias do Sul também não será realizado, porque não tem recursos para ter a realização deste evento. Mas aqui em Capão da Canoa, nós, vereadores, os 11, e nós temos que dar o mérito aos 11, tivemos a sensibilidade de ampliar, inclusive, o repasse que foi dado ano passado. E este ano nós estamos repassando R$120 mil para a realização do nosso rodeio, um importante evento. Mas até agora, o atual prefeito está dizendo que não repassamos nada, presidente. E, inclusive vem o patrão, o senhor Luciano Velasco, vem até o nosso encontro aqui preocupado por ainda não ter recebido esse repasse. É preocupante. A falta de sensibilidade da atual administração com o desenvolvimento econômico e social do nosso município é preocupante e grita aos quatro cantos do município, porque nós estamos enfrentando uma onda de desemprego jamais vista no Brasil, e não é diferente aqui em Capão da Canoa. Nós esperávamos, eu espero porque hoje eu vi do procurador-geral desta casa, Dr. Marcos Jones, ouvi que querem alterar, talvez passar a Páscoa para novembro, só em Capão da Canoa, porque querem alterar a data da realização do Capão Fest. Seria cômico se não fosse trágico. Portanto, o que eu peço, vereadora Ademar, o senhor como líder de governo, e também aos meus pares, a qual tenho um enorme e profundo respeito, vereador Itamar e vereadora Juliana, que levem esse clamor, que não é do vereador Atilar, é um clamor da construção civil, do mercado imobiliário e de todos os comerciantes de Capão da Canoa, que dependem direto ou indiretamente do fluxo de pessoas que aqui se encontram em Capão, que peçam a ele que mantenha o evento do Capão Fest no feriado de Páscoa. É necessário para que as vendas aconteçam, para que as pessoas possam vir dos quatro cantos do Rio Grande do Sul para Capão da Canoa, para que nós possamos ver o nosso operário local, aquela mulher que trabalha com faxina, com limpeza, que ela tenha quem atender, e que o índice de desemprego não aumente, como está aumentando aqui em Capão da Canoa. Porque amanhã depois será outro prefeito, poderá ser um de nós aqui, o prefeito. E esse evento, ele não é de ninguém. Já perdemos no passado, por vaidade e burrice política, um evento como o Festival do Sorvete. Não vamos deixar acontecer que ocorra de novo um mesmo erro. Nós não vamos permitir. Eu só peço ao senhor que leve ao prefeito, que ele mantenha a sensibilidade. Esse ano já foi. Esse ano a Páscoa já foi adiada por uma semana. Espero que a Páscoa ano que vem não seja realizada em novembro. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Nené. Boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores e boa noite, vereadoras. Eu estou aqui, a gente nem tem coragem de vir na tribuna porque é muito pouca notícia boa para anunciar, né, presidente? É só coisa trágica, que nem está falando Atilar. Nós temos aqui o caso da pediatra do Arco-Íris, que chegou uma reclamação no gabinete. A pediatra. 24 fichas por semana. Agora são só 10. O que vai fazer esse povo todo da Zona Norte, Jardim Beira-Mar e Arco-Íris, que era atendido naquele posto, quando as crianças adoecerem? Vão ter que esperar outra semana, ver se vai sobrar alguma ficha das 10? Ou vão ter que atravessar a cidade para ir no posto no bairro Santo Antônio? Pessoas pobres, carentes,
que às vezes não tem nem um mês de locomoção, ou que esteja chovendo, ou frio agora no inverno, por causa de quê? Por causa de 14 fichas, que 24 já era pouco, né? Agora tiraram mais 14. E, segundo falam, vão transferir o atendimento todo para uma central só. Aí é brabo. Agora nós temos uma denúncia que chegou também no gabinete aqui, até foi lido ali um pedido de informação sobre a merenda escolar. Eles estão abrindo uma licitação, tá? Para fazer a compra da agricultura familiar. Eu não entendi agricultura familiar. O que eu entendo é o que é produzido pelo pequeno produtor na sua propriedade, na qual tem produtores que a propriedade deles cabe a casa e a casinha do cachorro. E não tem um pé de bananeira dentro. Mas o mais importante, do vereador Flávio, é que 1 quilo de banana que hoje é fornecido ao município custa R$ 1,90 pela agricultura familiar, vai a R$ 4,00. Eu não consegui entender essa matemática. Veja economizar para nós. Não, nós estamos atirando dinheiro fora. Tamanha a responsabilidade que nós temos dos administradores hoje. Eu não entendi. Sempre foi pelo mais econômico do município as licitações, né, presidente? E agora não, agora é o contrário. Mudaram o critério. Vamos gastar aqui, temos bastante dinheiro. Temos dinheiro para pagar quase 54% da folha. Não vamos ter dinheiro para comprar uma merenda melhor, mais sadia, mais cara, né? Me permite, vereador? Sim. Falando na merenda, eu quero parabenizar o governo. Vamos falar de uma coisa boa, né? Parabenizar o governo por ter mantido o programa de alimentação das crianças no café da manhã, que foi instituído no governo passado, na questão da padaria fornecer os pães às escolas municipais, e isso aumentou tanto a aprovação quanto o rendimento escolar. E depois de um fevereiro em que discutimos bastante sobre isso, felizmente o governo manteve e está sendo dado o café da manhã, continuaram a dar o café da manhã, e é isso. Aquilo que está bem, que mostrou resultados, que continue. Até porque muitas crianças chegam à escola. Eu gostaria que não precisasse dizer isso, dizer que o país está bem desenvolvido e que todas as crianças se alimentam bem em casa e que a merenda escolar seria algo insignificante na relação à aprendizagem, mas isso não é verdade. Então, quando as coisas continuam e fluem, então quero deixar os parabéns aqui, porque não romperam com o programa, mantiveram o programa, e isso é extremamente saudável para a sociedade. Tá bom, professor. Mas assim, ó, então vem aqui só reclamações. Mas tem uma coisa de bom, Atilar. Tu falou do Capão Fest, que estão trocando a Páscoa para novembro, né? Mas hoje recebi uma mensagem da Karina, que é do Departamento dos Comércios, que nós vamos ter uma reunião amanhã que, felizmente, estão pensando em fazer o Festival do Crepe junto com o Capão Fest. Uma coisa que é um pedido nosso do centro, que é do meu segmento, porque hoje o crepe é uma referência em Capão da Canoa. Se você sair de Capão hoje em qualquer outra praia, não é igual a Capão. Já que o berço onde nasceu o crepe foi Capão da Canoa, né? Então, pelo menos uma notícia boa, de tantas ruins que tem para vir. Tipo ônibus escolar, professor Flávio, o senhor que é professor, professora Lavina, o ônibus escolar hoje que larga as crianças do Mosquete está largando na Rudá. As crianças têm que ir a pé. Na saída da escola, as crianças têm que ir até o Leopoldina, correndo para não perder o horário. E esse ônibus está largando as crianças que moram lá embaixo no Arco-Íris, perto dos Coelhos, naquela volta dos Coelhos, na Paraguaçu. À tardinha, essas crianças chegam já no escuro, em casa. Olha o trajeto que eles fazem, atravessa Paraguaçu, sozinhos, sem um responsável, e vão a pézito até os Coelhos. Eu não sei o porquê disso, ou se isso é de praxe acontecer, largar as crianças 3, 4 quadras da escola e pegar as crianças na outra escola. Então, eu acho que isso é um troço preocupante. Daqui a pouco vai acontecer um acidente, quem é o responsável? Eu acho que vai ser o município. Né? Então, eu quero parabenizar o vereador Flávio a respeito da merenda ali, que eu não sabia, não estava a par, né? Como ele falou, a parte do café da manhã é uma das primeiras refeições das crianças. Tem muitas crianças hoje que não têm condições
pelo menos tomar um café para poder ir para a escola. E aqui eu vou encerrando e boa noite a todos. A palavra continua à disposição. Não havendo quem queira fazer, com a palavra o vereador Demar. Senhor presidente, senhores vereadores, eu venho mais à tribuna para algumas informações que foi citada semana retrasada, que eu fiquei de verificar essa semana que passou, mas não pude em motivo de saúde. Prometo aos vereadores que a gente vai atrás, sim, buscar as informações. E prometo que a gente vai também discutir sobre a folha de pagamento, que a gente sabe como é triste a pessoa tá trabalhando e logo em seguida perder o emprego. Então isso aí a gente vai trabalhar. Quero dizer ao vereador Flávio Lara que quando a vez passada eu perguntei para o secretário, talvez ele que me passou a informação errada, mas amanhã eu vou nele de novo e vou pedir o empenho desse recurso e para que ver se realmente, porque quando eu perguntei para ele, ele disse, Demar, a PAI, a única que está recebendo é a PAI, porque foi feito o processo e foi empenhado o recurso. Os outros recursos não tinham sido empenhados. Por isso eu falei a semana passada. Quero também aqui falar para o vereador Atilar que no outro dia, umas 9h30, eu liguei para a dona Lisiane, antes de falar com o Rafael. Luziane, sim. Ela estava indo para Porto Alegre, uma consulta com o Pedrinho. E daí eu entrei, conversei com ela, explicando para ela a situação que conhecia desde quando o acidente, então um acidente acontecido, que foi numa véspera quase praticamente de campanha política, e a minha guria trabalhava na loja Cardoso, e a gente queria entrar em contato com ela para que ver o que a gente podia ajudar, porque era o ser humano da gente que estava fazendo aquilo ali, e tinha outras pessoas concorrendo a vereador lá do bairro, que diz que não precisa porque está tudo resolvido. Né? Então a gente vem acompanhando a situação do Pedrinho desde 2012, acho 2012, por aí que ele se acidentou, 2011, eu acho que foi por aí. A gente vem acompanhando. Só que, então até ali estava tudo resolvido. Quando tu falou, eu liguei para ela, conversei, expliquei, botei a pessoa nossa, dos vereadores todos, à disposição dela para que precisasse, para chegar até o prefeito. Prontamente liguei para o Rafael Ayup, inteirei da situação, ele disse, não, Ademar, a gente conversou com ela, sexta-feira de tarde ela vai a Porto Alegre, sexta ela vem, e a gente vai conversar e a gente vai continuar dando essa assistência. E pode ter certeza que eu vou cobrar essa assistência dele nesses 4 anos que a gente tiver, a gente vai estar cobrando, e quero que vocês também cobrem da gente, porque às vezes a gente esquece, ô Ademar, ô Juliano, ô Itamar, como é que está a situação do fulano? Para que a gente não deixe no tempo. Semana passada foi falado o vereador falou do quebra-mola em frente ao Dômato. 16 de fevereiro, 16 não, dia 10 de fevereiro, se encontrou um colega seu de imobiliária, ligou para mim, disse, eu tenho um cliente aqui assim, contou a história, disse, não, vem aqui. Daí levou um cidadão lá, ele me contou a história do acidente, das coisas que aconteceu lá, tudo, e me pediu para que eu solicitasse que fosse estudado um quebra-mola, um redutor de velocidade, ou uma sinaleira, que nem foi feito lá no Riachuelo. Prontamente a gente encaminhou um ofício, eu tenho ali no gabinete um ofício dia 16 de fevereiro, pedindo para que o secretário de Trânsito, junto com a Secretaria de Obras, providenciasse alguma solução para aquele colégio. Tivemos uma reunião com a diretora
levei o diretor de trânsito até o Pastor Domas, tivemos uma reunião com a diretora, e lá a gente conversou com ela, ele explicou a situação do quebra-mola, do redutor, da sinaleira, tudo, o trâmite legal dentro do trânsito. Só que a gente está vendo, eu acho que é Osório, eu não vi bem direito, eu acho que é Osório que estão fazendo um quebra-mola que abrange os 4 pneus do carro, e ali estão fazendo a faixa de segurança ali em cima daqueles quebra-mola. Essa a palavra? Pode? Esse é o quebra-mola agora da normativa do Denatran. É só aquele que pode, os redutor mais de velocidade e aqueles carocinhos também não pode mais no meio da rua, vice-vereador. Sim, é. Então ele está estudando essa possibilidade, porque eu até comentei com ele, pai, eu vi numa cidade, um lugar, quebra-mola, o cara bota os 4 pneus em cima e ali é a faixa de segurança. Então a gente está tomando as providências, estão estudando com o planejamento ali, para fazer o projetinho, para ver o que faz, conversar com o presidente, sabe que ele é o secretário de obras, sabe que depende também do material dele, conversar com o secretário Valmarino, que pelo trânsito já está tranquilo, já pode ser feito. Então isso aí a gente tem a preocupação, e é melhor ainda, quanto mais a gente vir reforçar essas coisas que o município precisa e a comunidade precisa, melhor. Não é só a gente, a posição, a situação, vir criticar, vir fazer isso, fazer aquilo, não. A gente tem que vir para somar junto, né? Então, quero deixar isso claro, que a gente já teve em andamento. E essas 25 fichas, vereador, eu não entendi. É no Arco-Íris? Esse é o vereador? É, né? É. O quê? Essas 24 fichas da Isso, pediatra, isso. é na Arco-Íris? É no posto da Arco-Íris. Passou para 14? Não, passou para 10. Para 10. Já Tá. era um pouco às 24, né? Pode Agora, ter certeza que se amanhã, de manhã, já estou indo lá na Secretaria de Saúde, segunda-feira lhe trarei a resposta, o porquê que eles tiraram. eu lhe agradeço desde já, vereador, pela Tá, preocupação. pode, porque eu acho que a gente tem que olhar para... E parabenizar a Câmara aqui por ter feito esse repasse ao CTG, ao CEACRIA, né? E quero dizer que a gente vai estar lá amanhã conversando com eles sobre esse repasse, que não precisa hoje mais vir para a Câmara de Vereador para que seja aprovado. Tem um adinho, então, que eles façam por lá. Que a gente puder fazer o que a gente ser cobrado aqui, a gente vai buscar a resposta e trazer. Se eles vão passar a resposta, que nem passou aqui, mas amanhã eu vou lá ver. Muito obrigado. Só a semana passada, quando falaram da menina que faleceu ali, quando eu olhei no Face, eu não conhecia, porque eles botaram uma foto dela muito nova, né? Não veio na mente quem era a pessoa. Tá, não veio na mente quem era a pessoa. Daí depois, lá no fim, quando eu vi a tia Neuza, daí que caiu a minha ficha. Porque eu trabalhei com aquela família, eu trabalhei desde 78, eu trabalhei 15 anos afetivo com eles, inverno e verão. Foi minha segunda família, que foi a família do Osmar Negrão. Trabalhei na Churrascaria Vitória, trabalhei na Churrascaria Negrão, trabalhei no Hotel Araçá e trabalhei numa churrascaria que ele abriu lá perto do IPA, que tem aqui na Paraguaçu. Então, assim, a gente tem um vínculo muito grande com aquela família. Então, que daí no momento não caiu, sabe? De repente, despercebido. Isso aí eu queria deixar aqui os meus agradecimentos pelo reconhecimento de vocês, da família, tá? Que são a família merecedora de um carinho todo nosso aqui, da nossa comunidade. Muito obrigado. Continua à disposição. Não havendo quem queira pedir ao meu vice-presidente que assumisse, enquanto eu faço uso da tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, vou dar aqui uma pincelada aqui, Atilar. Sobre o Capão Fest, que
realmente foi feito no governo Jairo, a intenção sempre era aproveitar o feriado de Páscoa. Inclusive no primeiro ano que a gente fez o Capão Fest, era colocado ali os crepe, Festival do Peixe e também do chocolate. Veio um pessoal de Gramado, ao qual proporcionava para a população ali, então, durante esse período, Semana da Páscoa, para que também pudesse adquirir alguma coisa de chocolate. E tu frisou muito bem aqui, o feriado de Páscoa é o primeiro feriado após um veraneio, após uma temporada. Muitas pessoas passaram por aqui, às vezes por um quarto de hotel ou alguma pousada, e se agradando da praia, é o primeiro feriadão que tem a primeira possibilidade de vir olhar um apartamento. E esse apartamento, quando vendido, ele deixa um rastro de benefício para o nosso município. Ele emprega o pintor, o carpinteiro, o marceneiro, todos, né? Vai ter o recurso suficiente para fazer as suas compras, né? As pessoas precisam daquele recurso. E quando se constrói, a cidade cresce e o povo ganha. Quero dizer ao vereador Lara que houve, aqui o senhor fez um elogio e eu já tive aqui uma reclamação há pouco tempo, recebi, que a merenda está meio escassa lá para o lado do sino da Rui Teixeira, vamos tirar a saber, que estão dando lá meia caneca de Nescau para as crianças, e estão recebendo só o líquido puro, às vezes uma bolachinha, uma coisinha para disfarçar. E nós precisamos fiscalizar. Por que continua o programa Café da Manhã, vereador? Porque nós aprovamos esse governo, antes de sair do governo, tornou lei. Vocês estão lembrados? Nós aprovamos nessa casa que iria se tornar lei a confecção dos pão pela padaria do município, ao qual dá o curso de padeiro e ainda faz a merenda escolar para todas as nossas escolas do município. Esse é um legado que nós transformamos em lei, a nossa administração que saiu do governo. Nós e o prefeito, com medo que isso também viesse a perder, tornou lei. E nós aprovamos. Então agora nós temos que fiscalizar para que a lei seja cumprida. Esse é o nosso dever. Então, através de lei, fica mais fácil para nós fiscalizarmos. Sobre o projeto de lei 038, que eu fiz questão e ao qual o nosso... Me permite, vereador? Pois não? Mas eu conheço muita lei nesse país que é lei e que não é cumprida, principalmente se for para beneficiar o pequeno. A lei dos diretores, ela não existe? Existe também, vereador. Mas eu tenho certeza, quando se diz acha, que ele fica na dúvida, né? Que o governo nos experimentou para ver se nós realmente íamos ser vereador de verdade. E nós podemos discordar da posição de um ou de outro, mas no momento que cada um vai buscando o seu horizonte, vai se tomando a sua posição. E é isso que eu estou vendo nessa casa. Eu disse que nós faríamos uma grande legislatura com nossos vereadores eleitos, nossos novos vereadores, e eu tenho certeza disso. Porque eu não sou o conhecedor da verdade. Mas em momento algum eu sou omisso a mostrar aquilo que sei. E temos 2 procuradores nessa casa para nos orientar e nós tomarmos esse horizonte correto, que é de votarmos os projetos que a casa necessita. Sobre os convênios,
senhor já alertou aqui, eu já alertei aqui, o vereador Otávio já alertou, de que existe um ADIM, e qual foi o meu governo, que na época eu fiz parte, o Jairo, vice-prefeito, que entrou, inclusive, o senhor era vereador nessa casa, e o vereador que representava o PDT aqui era o vereador Veco e o vereador Dilceu. E ao qual o nosso governo entrou para que todos os convênios, inclusive o que tinha com Santa Luzia, que não passasse mais por essa casa. E ele conseguiu. Então, convênio do SEACRIA, convênio da APAI, até o vereador Demar, quero lhe perguntar mais uma vez, se o senhor precisar, nós temos ali no nosso gabinete à disposição 56 mil reais, se eu não me engano, 54, que nós dispusemos no ano passado, essa casa, para que fosse adquirido um carro para a APAI, um veículo, e para comprar equipamento também. Eu tenho ali o ofício que mandemos esse recurso para o prefeito Valdomiro, e o carro já estava licitado, e o carro foi pago com esse recurso. E me parece que o prefeito atual pegou esse carro para registrar no patrimônio e não voltou mais para papai. Então eu gostaria que o senhor verificasse essa situação, porque ele foi adquirido exclusivamente para a APAI, como foi adquirido o caminhão do Corpo de Bombeiro. Só uma partezinha, senhor. Pois não, vereador? É que a semana que, quando foi falado, eu ia ver esse negócio sobre o carro da PAI, que eu estava conversando com que foi o coordenador o ano passado, a gestão passada dos projetos, e daí eu até vim perguntar para ele sobre o projeto, porque eu tinha conseguido uma emenda de 100 mil reais para a PAI, né, para que fosse comprado os aparelhamentos para dentro da estrutura da PAI. E ali ele me citou que dentro daquela emenda, que eu achava que era só para comprar fogão, computador, ventilador, essas coisas, computador, estava incluso a compra de um carro também. E só que a contrapartida do município daí foi mais do que deveria ser, por causa do valor do carro e coisa. Eu não é isso que o rapaz que fazia os projetos ali, encaminhava os projetos lá dentro da assistência social na gestão passada, foi que me combinou, me contou, né? Porque eu perguntando para ele sobre essa coisa, ele disse, não, mas tinha um carro junto. Eu disse, pá, eu nem sabia disso aí. Mas esse carro ele já foi adquirido e foi pago. Inclusive o Maneca, que era do setor de compras, me procurou, que na nossa gestão estava com falta de recurso, porque, se eu não me engano, era para vir até do governo federal esses valores, e acabou que ele não veio. Então nós suprimos essa necessidade e repassamos esse valor para que fosse adquirido esse veículo. E assim o fizemos. Agora, sobre o nosso repasse, amanhã estaremos repassando, tanto o do SEACRIA, que nos comprometemos, e com o do CTG, com a parceria que eu já passei para todos os vereadores. Me estranhou muito, porque nós estávamos na reunião naquele momento, eram umas 6 horas da tarde, e foi o primeiro contato que eu tive com alguém do governo sobre esses recursos, vereador Lara. Que o nosso prefeito atual, que está em exercício, o Jairo, ligou ao vereador Otávio, e ao qual me passou a ligação, me citando essa situação. E ao qual nós já colocamos à disposição aqui, que era só nos dizer qual é a dotação, e nós iremos informar, mas desde que haja o convênio. Porque eu já repassei dinheiro para esse governo e muitos outros vereadores da presidência dessa casa, para esse mesmo governo que está aí hoje, e ele não executou o que era para executar. E se vocês pegar, está ali na sessão das câmaras de vereadores, acesse os vídeos ali que vocês vão ver quantas vezes eu já falei isso só esse ano. Que o vereador Dilceu devolveu 600 e poucos mil reais.
que o vereador Gabriel devolveu 315 para fazer asfaltamento de rua em Capão Novo e não aconteceu. Que eu, na época, foi feito devolução para fazer o asfaltamento da General Osório e um trecho da CPI também não aconteceu, só aconteceu a da Flávia Bojanovski. E muitos outros recursos que nós colocamos à disposição dessa casa, como pracinha para São Jorge, para o Colégio da São Jorge, para Manuel de Medeiros, banda para Manuel de Medeiros, e banda para as outras tantas escolas que, através de outros vereadores aqui, que fizeram, nós abrimos mão daquele recurso, que é o que fizemos aqui, que o vereador Lara citou aqui na tribuna. E nós, da maneira que nós conduzimos a casa, fizemos as nossas economias, para que nós possamos contribuir com o município. Agora, quando não acontecem as coisas, aí a culpa é do vereador. Só para falar, me permite só na questão da culpa do vereador? Pois não, vereador. Porque nós sabemos que a prorrogação dos contratos não foram feitas. E isso em nada tem a ver com os vereadores. Não. Até porque foi lido agora há pouco, o governo mandou uma redação dizendo de que aproveitou a lei em outro período e não aproveitou. Ora, a lei é de 18 meses, começa dia tal e termina dia tal. Perfeito. É que tem alguns funcionários que foram convocados para trabalhar, para prorrogando verbalmente seus. Eu quero deixar claro que a Câmara não tem nada a ver com isso. Não. E que, se não receberem no final do mês, isso é um problema da atual administração. Estamos falando isso antes, que é para depois não dizerem, olha, ninguém sabia de nada, porque na Câmara não tem nada, e essa chamada para permanecer nos seus postos de trabalho pode, sim, gerar um custo muito elevado para os atuais gestores, um custo político, não financeiro, porque as pessoas vão estar esperando receber no final do mês, e eu gostaria muito que o governo resolvesse essas questões, porque não é um trabalhador, nem dois, que estão nos seus postos de trabalho sem o devido regramento legal. Eu lhe agradeço, vereador, por essa colocação, porque eu quero alertar aos funcionários que hoje estão trabalhando nessa lei que estava em vigência, então, veja, eu já falei no passado, estava. Ela não existe mais. No fim do mês, quem está batendo cartão não terá mais lei para receber o seu salário. Porque a lei terminou e os funcionários nos procuraram e nós esclarecemos. Deram um cartão para bater? Muito bem. Batam o cartão. Porque vai sair do bolso do prefeito, não é da prefeitura. E eu digo isso porque isso aconteceu comigo na Secretaria de Obras uma vez. Eu tinha um contrato para 15 pessoas e nós chamamos 16. Chegou no fim do mês, aquela pessoa não tinha a vaga dela no contrato e não tinha como pagar pela lei. E eu tive que pagar do meu bolso, processo administrativo, e eu paguei R$360 naquela época, que era um salário que isso em 2006. Então, é muito sério isso que a gente está falando aqui. Não queremos que os funcionários fiquem sem receber. Os nossos colegas do Parque de Máquina, dos distritos, a lei é improrrogável, que nem diria o falecido Magri. Porque a lei foi para 12 meses e 6 meses. Ali nós fizemos, porque a lei que regra essa lei de 18 meses, ela é uma lei complementar. Nós fizemos audiência pública aqui, vereador. Primeiro, tivemos que aprovar a lei para criar a lei de 18 meses, certo? Porque antes só podia se aprovar 12 meses. Era o que dizia a lei complementar, que é aquela que regra as contratações dentro do município. E a lei ordinária, ao qual a gente fez para contratar, ela é uma lei de 18 meses. Então, o que se pegou? Para deixar bem claro aqui,
Nós estávamos no período eleitoral, ao qual o prefeito não pode abrir novas despesas com o pessoal, seja bem claro, 180 dias antes do prazo do fim do mandato, mesmo que ele não esteja concorrendo. Então, não podendo fazer o seletista, não podendo mandar para essa casa uma lei de contratação nova, se fez a lei de prorrogação. Por isso, essa lei ficou valendo para 18 meses. E lá, alguns setores, ela vale 18 meses. Mas outros setores, ela não vai poder ser contratada por 18 meses. Por exemplo, obras não é mais emergência, porque a emergência das obras é de novembro a março, quando nós temos a época de veraneio. E aí se tem lá 30, 40 operários só no quadro, então, em situação de emergência, nós contratamos mais 30, 40, quantos for necessário para tocar o veraneio. Porque no veraneio aumenta a nossa necessidade. Então, hoje essa lei, mesmo que fosse emergencial, ela não poderia. Por quê? Porque lá tem uma DIN dizendo que essas leis não podem mais ser reeditada. E nós tivemos aqui o Ministério Público ano passado, todos nos questionando sobre as leis. É isso que eu coloquei para os vereadores à tarde. Então, eu sei que muitas pessoas perderam a sua vaga de trabalho, mas não foi por nós, vereador. Nós demos muito mais do que eles podiam carregar. Sabe? Muito mais. Porque nós dissemos, olha, nós terminamos um governo com 325 contratação. Vocês estão pedindo 735. Será que há necessidade disso tudo? Não, porque precisa. Lógico que veio numa situação de emergência, que nós não poderíamos, não tínhamos como fazer um levantamento de todo o município na área de educação, na área de saúde, se era necessário todo aquele pessoal. Porque nós poderíamos ter feito uma emenda aqui para reduzir o número de pessoal. E onde é que nós íamos reduzir? Qual é o conhecimento da necessidade das escolas? Teríamos que pedir ajuda da vereadora Lavina, para mover lá, olhar a estrutura toda e dizer, olha, tantas escolas, tantos professores por escola, vereador Flávio Lara. Na saúde nós teríamos que pegar alguém para questionar todos esses, porque senão nós poderíamos tirar alguém que fosse necessário de algum lugar. Não teríamos essa capacidade. Essa capacidade é do governo de saber aonde precisa e como precisa. Então, nós demos, sim, todas as condições que o governo precisava. E amanhã nós estaremos informando ao Executivo Municipal da onde reduzirá a dotação orçamentária. Para, então, essa situação do CEACRIA e a situação do nosso rodeio municipal. Porque nós estamos aqui, já não é a primeira vez que eu passo pela presidência dessa casa, e disse que estou à disposição dos vereadores, quero reiterar aqui, amanhã, se quiser, à tarde, quem tiver 1h30 para ficar comigo à disposição, eu vou passar a lei de responsabilidade fiscal. E vocês vão ver o que nós temos a obrigação de fazer por esse município e qual é a nossa obrigação que nós temos que fazer aqui dentro dessa casa. Para os vereadores mais novos, que tiveram a sua eleição agora, eu acho que vale a pena. Vale a pena. Eu quero contratar um curso que venha de fora para nos dar um curso aqui, dentro dessa casa, porque nós precisamos de ter conhecimento, gente. Eu posso cometer os meus erros, às vezes um pouco forte, vereador Ademar, mas quando eu tenho convicção, eu sou assim mesmo. E eu me preparei para ser vereador.
Me preparei mesmo para ser vereador. Posso não ter uma faculdade, gente. Não tive a oportunidade. Mas quero mostrar para a comunidade de Capão da Canoa que nós merecemos estar aqui. E eu me sinto preparado a cada legislatura que o povo me coloca aqui dentro, eu me sinto muito mais na obrigação de exercer o meu papel de vereador. E é isso que eu quero fazer. Se tiver que votar contra, votarei contra. Quem me conhece sabe que eu não preciso dar desculpa para votar contra. É só estar errado. E é isso que nós vamos fazer aqui. Então, quero te pedir desculpa, Ademar, se foi um pouco forte a reunião de tarde, mas temos que se divergir nas ideias, jamais as pessoas. Mas é que eu achei que o governo te dá uma informação que não é verdade. E aí, de repente, eles podem te colocar numa sabatinagem, né? E não, tu tem que chegar lá e tu tem que dizer isso, que eles estão errados, que eles, como se nós não tivéssemos 2 procuradores aqui na casa, como se nós não tivéssemos mais vereadores estudando a situação do projeto de lei. E nós estamos aqui conscientes disso. Nós subimos a nossa responsabilidade. A cada dia mais nós estamos aprendendo. E é isso que eu digo, gente. Então, assim, nós vamos sim ter muita responsabilidade, que esse é o momento de ter. Porque eu já passei 2 vezes por ter que demitir gente. Uma no governo do Jairo, quando eu entrei em 2006, em março de 2006, tive que demitir 4 operários, e que ganhava 300 e poucos reais naquela época por mês. E sabe onde é que vai estourar essa folha aí, vereador Lara? Só nos mais fracos. Aonde é que pode demitir? Os que foram contratados, os operários, as merendeiras, as faxineiras, eles vão diminuir. É aonde vai perder. Porque não tem como tirar o professor dentro da sala de aula para dar aula. Vão diminuir os médicos. Vão ter que cortar alguma coisa. E o prudente não é o 51,3, vereadores. O prudente é 48. Essa é uma folha para poder trabalhar tranquilo. Até 51 nós aprovamos aqui qualquer contratação. Sempre fomos democráticos. Aprovaremos aqui qualquer contratação. Mas mostrei para o vereador Nenê de tarde que no primeiro quadrimestre teria que resolver 1/3 do problema que tem hoje. E no segundo quadrimestre teria que apresentar resultados. E depois a coisa complica. Porque tem que demitir, e a informação que o Nené colocou aqui das horas extras, vereador, foi muito bem colocado. Porque pelo que eu vi, se eu não me engano, são mais de 300 mil reais em horas extras. E isso vai para o índice da Folha, gente. Isso vai para o índice da Folha. Então, é complicado. Mas estaremos aqui para fazer o nosso papel. Obrigado, senhor presidente. Bem, então vamos à ordem do dia. Acho que todos foram lidos, eu faria um... Senhor presidente, eu gostaria de fazer a proposição que fosse lido só os números e que fosse votado em bloco, porque acabaram de ser lidos os pedidos de providência dos vereadores. Está em discussão a proposição do vereador Flávio Lara. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores concordar, permaneçam como estão. Está aprovado e assim será feito. O senhor só acelerar o número do pedido de informação ou providência e nós votaremos aqui em bloco. Pedido de providência 006 de 2017, pedido de providência 007 de 2017, pedido de providência 008 de 2017, pedido de providência 009 de 2017, pedido de providência 010 de 2017, pedido de informações número 008 de 2017. Presidente, aqui eu gostaria de pedir a retirada do pedido de providência número 007. Pois não. Ele é teu? É seu, vereador? É de minha autoria. Pois não. Seja retirado, então. Registrado que o vereador Atilar retirou. Tá, retirado na plena. Segure.
Está em discussão o pedido de providência 006, 008, 009, 10 e pedido de informação 008/2017. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores concordar, permaneçam como estão. Está aprovado os pedidos de providência 006, 008, 009, 010 e pedido de informação 008. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos.